Olá! Durante parte desse curso e no nosso livro, vamos apresentar perfis de óleos essenciais. Esses perfis falam de informações técnicas, componentes, propriedades, forma de utilização, tratamento e contraindicações dos óleos. No final de cada módulo, a gente pode falar de alguns óleos essenciais. A gente resolveu colocar um pouco em cada módulo para não ficar muito cansativo ter um módulo só falando de óleos essenciais. Você vai ver que isso não é o mais importante, por isso você pode ler num livro. O mais importante mesmo é você saber usar esses óleos, né? E saber que esse óleo é bom para isso, que esse óleo é bom para aquilo, que a pesquisa foi feita assim, ou que a pesquisa foi feita assado. Isso é importante, mas não é o mais importante, né? O mais importante mesmo é você aprender a usar, aprender as técnicas, saber como fazer uma mistura, e tudo isso você vai aprender aqui nesse curso. No decorrer do curso, você vai entender que pesquisar no livro ou rever esses vídeos, as informações do óleos é muito útil, porque é difícil também você decorar todas essas propriedades e, como eu disse, não é o mais importante. Você precisa entender a fundo como essas informações foram organizadas e é isso que eu vou mostrar nessa aula. Cada óleo essencial é diferente. Mesmo que mais de um óleo essencial possa ser aplicado por um determinado tratamento, cada óleo pode agir de uma forma diferente para obter o mesmo resultado. Cada óleo possui precauções de uso diferentes, contraindicações diferentes, irritabilidade na pele diferente e toxicidade diferente. Quanto mais opções de óleo essencial você conhecer, mais fácil será a indicação de uso para uma determinada pessoa e suas características e preferências pessoais. Antes de apresentar a característica de cada óleo, eu quero que você entenda como elas foram definidas aqui nesse curso. Primeiro a gente vai falar de risco de irritação na pele. Quando você ler ou ouvir sobre baixo, alto ou moderado risco de irritação na pele, salvo se eu falar algo diferente e específico, estamos considerando óleos essenciais diluídos conforme a orientação desse curso. Óleos não diluídos têm alto risco de irritação na pele, salvo poucas exceções que você vai ouvir. Sem contraindicação. Quando você ler e ouvir que um óleo essencial não tem contraindicação, quer dizer que ele é seguro de se usar, respeitando-se as diluições, idade, forma de aplicação recomendada e principalmente quanto à ingestão. Você pode até concluir que não existe nada sem contraindicação, porque por mais seguro que um óleo possa ser, como óleo de lavanda, por exemplo, você não pode usar num recém-nascido, não pode ingerir em grande quantidade, e isso por si só já é uma contraindicação. Ingestão de óleo essencial. Todos os óleos essenciais podem ser tóxicos se ingeridos em quantidades elevadas, e cada óleo tem uma quantidade máxima indicada. A quantidade máxima indicada de ingestão de cada óleo não é informada nesse curso ou no nosso livro, mesmo quando informado que esse óleo pode até ser ingerido. Portanto, antes de ingerir qualquer óleo, você deve procurar um médico ou um profissional qualificado. Ingestão de óleos essenciais contém outros riscos, como sensibilização de mucosas, paredes do estômago, além da toxicidade que pode facilmente ir além do que a gente recomenda. Por isso, eu não recomendo que você faça isso, a menos que seja um aromaterapeuta muito experiente ou um médico. Componentes dos óleos essenciais. A lista de componentes principais de cada óleo essencial é apresentada na sua ficha. Para a determinação dessa lista, foram consideradas componentes que representam 1% ou mais do óleo essencial indicado. Essa lista foi retirada de pesquisas feitas com valores médios de um mesmo óleo essencial puro de locais e empresas diferentes, de forma que o óleo que você compra pode variar um pouco dos valores apresentados. O percentual de cada componente também representa uma média encontrada. Safras, marcas, locais podem ter variações em relação a esse valor e ainda assim você ter um óleo de qualidade. Essa lista de componentes e percentuais de cada componente não tem o objetivo de ser utilizada para validar a qualidade de um óleo essencial, mas como uma referência para os seus estudos. Variações desse valor são aceitáveis, porém, se você tem um óleo com uma variação muito grande nos principais componentes, talvez o óleo que você esteja em mão seja outro e não aquele. O nome dos componentes estão em inglês. A opção por isso, no livro e no curso, é facilitar a pesquisa dos estudos desses componentes para você. Isso porque a vasta maioria de pesquisas e documentos técnicos nesse nível estão nesse idioma, infelizmente. Você vai ver que alguns óleos têm uma coisa chamada status GRAS. Esse GRAS é um acrônimo
para Generally Recognized as Safe, que é geralmente reconhecido como seguro em inglês. Essa é uma classificação que é obtida de uma lista da EPA, que é o Environment Protection Agency, é uma agência de proteção ambiental americana, que controla substâncias consideradas seguras para uso em alimentos em quantidades normais para dar sabor. Embora essas quantidades sejam normalmente menores do que as usadas para os efeitos clínicos dos óleos essenciais, achamos que é importante para o conhecimento. Para saber mais dessa lista, o site da EPA é a melhor fonte. Idade. De acordo com a composição química e a toxicidade de cada óleo, é recomendada uma idade mínima para utilização de óleo por via aromática, principalmente em crianças. Não sugerimos o uso tópico em crianças com menos de 3 anos, exceto poucas exceções. Lembre-se que a segurança de uso de uma substância vai além da idade e deve considerar também aspectos pessoais e recomendações médicas que você vai aprender mais durante o curso e pode ficar tranquilo quanto a isso. Sempre não precisamos adiantar tudo agora. Formas de utilização. Ao apresentar as formas de utilização do óleo essencial específico, não quer dizer que todos os tratamentos que esse óleo é indicado podem utilizar todas as formas de utilizações indicadas. Isso quer dizer, por exemplo, que um óleo pode ser usado de forma aromática ou tópica, mas, dependendo do que você está tratando, uma ou outra forma é mais indicada. E com o tempo você vai entender isso mais durante o curso. Vou dar um exemplo aqui. Quando utilizar um óleo essencial de lavanda para queimaduras, você vai usar de forma tópica, passando o óleo pela queimadura. Mas quando for usar o mesmo óleo para acalmar, talvez a forma aromática seja mais adequada. Você entende aromática por difusores de aroma, inaladores, inalação diretamente do frasco, óleos diluídos em roupa, lençol e outros que você sente o aroma. E tópica seria mais um creme, um gel, uma manteiga, cera, usado em uma base dessa da aromaterapia que você também vai aprender o que é. O uso oral é quando é diluído em líquidos, cápsulas, diluído em comida, e uma outra forma de digestão. Mesmo que quando indicado no livro que esse óleo pode ser ingerido, não quer dizer que você deva fazer isso. Tratamentos. Nesse item são apresentados alguns tratamentos onde o óleo essencial pode ser aplicado. Em alguns casos, o tratamento com óleo essencial pode agir na doença diretamente, em outros casos, diminuir os sintomas e causar o bem-estar ao paciente. Você pode ver doenças como psoríase, que não tem cura conhecida, mas que pode ser tratada para aliviar os sintomas. Propriedades. As propriedades e usos terapêuticos indicados em cada óleo essencial deste livro são retirados, em sua maioria, de estudos e pesquisas médicas e farmacológicas com esses óleos. Mesmo com muitas pesquisas publicadas dos efeitos dos óleos essenciais, alguns desses efeitos e tratamentos ainda não possuem um estudo muito profundo para garantir sua aplicação em todas as situações, mas têm obtido resultados consistentes em anos de uso na aromaterapia por profissionais competentes. E eu entendo que essa informação não deve ser descartada. Imagine que não exista uma pesquisa muito profunda dizendo que óleo X faz o efeito Y. Porém, há décadas pessoas usam esses óleos para esse fim com sucesso. Essa informação tem o seu valor e a gente deve considerar. Olha, muita pesquisa foi feita em textos científicos e livros renomados para criar esse curso. Porém, a medicina natural é uma coisa viva. Todos os dias algo está sendo descoberto e aprimorado. Faremos todos os esforços para manter esse curso o mais atualizado possível e sempre estimulando o aluno a obter o máximo de fontes de informações que estiverem ao seu alcance. Ao pesquisar em diversas fontes, você vai encontrar algumas informações diferentes, e isso é normal. Imagina que nem na medicina tradicional, que tem muito mais atenção das unidades de pesquisa do mundo, os médicos se encontram em uma unanimidade. Não espere que na aromaterapia seja diferente disso. Hoje, você vai a um nutricionista e ele fala para você comer 7 vezes por dia. Vai a outro e ele fala para comer 1 ou 2 vezes por dia, fazendo um jejum de 16 horas. Essa confusão de opiniões e pesquisas existe em todas as áreas. De modo geral, os óleos são bem seguros se respeitadas as indicações básicas. Espero que você tenha gostado e que esteja empolgado para continuar, que a gente está só começando e eu encontro você na próxima aula.